Sejam todos bem-vindos ao canal novamente. E hoje eu vou estar explicando para vocês, tentando responder aí até o final dessa aula o que é uma derivada, como que a gente chega ali na fórmula da derivada através de todo o problema que a gente vai desenvolver aqui para entender de fato o que é uma derivada. A aula pode ser um pouco mais maçante, um pouco teórica, mas eu acredito que seja importante para a gente entender e não só decorar as formulinhas lá que a gente tem da nossa derivada, Bom, antes de começar, eu mapeei 3 pontos aqui que são, acho que os pontos fundamentais para a gente entender o problema que está ali por trás da derivada. O primeiro deles a gente vai falar sobre retas, entender uma característica importante da reta. O segundo ponto, a gente vai entender a taxa de variação média da função. A gente também conhece lá da física, a velocidade média de um corpo, então é basicamente a mesma coisa ali, só que isso aqui deu origem à taxa de variação instantânea, que a gente não quer analisar o corpo como um todo, a média da variação lá como um todo, mas a gente quer avaliar em um instante de tempo, em um determinado instante ali da minha função. E isso aqui, só passando spoiler, nada mais é do que a querida derivada, os matemáticos basicamente trocaram o nome de taxa de variação instantânea e falaram, isso aqui é derivada. Então vamos entender aí esse cara aí, Então, para começar aqui, o primeiro ponto, sobre retas. O que a gente precisa entender da nossa reta aqui? Então eu desenhei aqui um plano cartesiano, x e y, e tracei uma reta aqui, uma reta R, eu chamei ela de R. E essa reta, ela tem um coeficiente angular, que a gente calcula ali pelo tangente de θ, que é facinho de calcular e tal. E o que é o legal dessa tangente de θ? O que o coeficiente angular nos traz? Ele basicamente nos mostra o ângulo em que a reta tem em relação ao eixo x, e esse ângulo faz com que a gente consiga interpretar a inclinação, ou o quanto essa reta consegue evoluir ao longo de um eixo x, ou em relação também ao eixo y. Então ele está falando assim, essa reta tem essa inclinação θ, e essa inclinação θ faz com que ele cresça muito em relação a isso ou aquilo, que aqui a gente mapeou como x e y, mas poderia ser espaço e tempo, ou poderia ser, sei lá, investimento em relação ao tempo, não sei, mas basicamente ela nos indica isso, Então, se eu pegar aqui exatamente 2 pontos da minha função, eu vou pegar aqui esse ponto, eu vou traçar uma coordenada em x, eu vou chamar de x0, então ela terá essas 2 coordenadas aqui e uma coordenada nesse segundo ponto aqui que eu vou chamar de x1, e para y aqui eu vou chamar de na real aqui é y0. Beleza. E então aqui eu vou demonstrar basicamente como que a gente acha esse ângulozinho aqui, E se a gente reparar bem aqui, eu consigo sublinhar aqui, fazer uma reta, em relação ao eixo x, e a gente já vê claramente aqui um triângulo retângulo, entre esses 2 pontos que eu estou analisando. E a gente lembra lá das aulinhas de triângulo retângulo, Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que o daqui de cima, Porque é como se fosse 2 retas separadas por uma transversal, Isso é uma reguinha lá da teoria dos ângulos. Então esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulo θ aqui. E legal, e a gente lembra, bom, eu sei qual que é esse ângulo, eu sei que o outro ângulo é o ângulo de 90, ou seja, um triângulo retângulo. Eu quero calcular a tangente desse ângulo θ aqui. E para a gente calcular a tangente, a gente precisa saber o valor do cateto oposto, e o valor do cateto adjacente. Então, tangente do ângulo θ de um triângulo retângulo é o cateto oposto por cateto adjacente. E isso aqui é basicamente o que está escrito aqui, Porque quem que é o meu cateto oposto, que eu mapeei aqui? O meu cateto oposto e o meu cateto adjacente. O cateto oposto é exatamente essa variação em y. Então,
se eu tenho dois valores em y, né, em relação a essas coordenadas que eu tracei, eu posso fazer o valor final menos o valor inicial, né, que é y1 menos y0. Então eu tenho um delta y, que é a variação. O delta nos traz esse sentido, né, de variação. Então eu sei que aqui é o meu delta y, e quem que é o meu cateto adjacente? Eu mapeei aqui também, né, é o x1 menos x0, né, o final menos o inicial. Então, quem que é o meu ΔX? É o meu cateto adjacente aqui. Logo, foi o que nem eu marquei aqui, né? A gente consegue ter justamente essa sensação, né, de variação de uma grandeza em relação a outra. É isso que a tangente desse ângulo aqui nos fala, né? A tangente dessa reta. Bom, então aqui a gente já entendeu, né? Um ponto importante da nossa reta. Ela nos traz essa sensação de grandeza, né? O quanto uma grandeza cresce em relação a outra. Então vamos passar aqui para o segundo ponto, e é exatamente isso, que essa grandeza que a gente estudou lá na reta, ela vai ganhar um nome depois, né? Que é a taxa de variação média de uma função. Então essa taxa de variação média é exatamente aquilo que eu falei, né? É o tangente, o delta y sobre delta x, né? O quanto uma grandeza varia em relação a outra grandeza. Então a gente tem aí diversos exemplos na física, na financeira, na estatística, mas por enquanto aqui a gente está tratando termos na matemática mesmo. Mas eu vou dar um exemplo. Então aqui eu tenho uma função, né? Um f de x, que ele é igual a x² mais 5. Inclusive eu vou até desenhar um gráfico aqui. Opa! Vou até desenhar o gráfico aqui. Ficou meio torto, mas tudo bem. E, sei lá, o gráfico, na real, eu acho que eu posso até utilizar esse gráfico de baixo, né? Então, eu acho que eu consigo utilizar essa função aqui de baixo. Eu vou até pegar e trazer ela para cima, aqui. E acho que tá bom, beleza. Então, essa função aqui eu tenho, eu falei que ela é um f de x igual a x² mais 5, né? E eu já defini os pontos aqui para x0 e x1. Então eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto. Eu vou falar que esse ponto aqui tem uma coordenada em x0 e uma coordenada em x1, e aqui em y1 e aqui em y0. Beleza. Aqui a gente já consegue definir a seguinte situação, né? Taxa de variação média é igual a delta y, que a gente sabe que é quem? É y1 menos y0, dividido pela variação em x, né? Que a gente sabe que é x1 menos x0. No entanto, eu quero fazer da seguinte forma. Eu quero entender... Eu quero fazer da seguinte forma, né? Eu quero dizer que para um x qualquer, que eu chamei de x1, que vale 4, eu tenho uma imagem, né? Que eu chamei de... aqui ele está mapeado como y1, né? Mas a imagem de uma função, o que é? É um f de x, né? Para quando o meu x vale 4, que eu chamei de x1, né? Então, opa, muito grande esse 1. Então, no lugar desse y1, eu coloco a imagem da minha função, né? O quanto ela vale para quando x é igual a 4, né? Que eu chamei de x1. E aqui é exatamente o que eu vou fazer também. Então, ao invés de eu colocar y0, de eu colocar aqui no meu cálculo, eu quero chamar esse y0 de f de x, né? Para quando o meu x vale 1 aqui, eu chamei ele de x0. Então, essa daqui basicamente esse eixo aqui representa a imagem da minha função, né? Mas para quando x vale esses valores aqui que eu pontuei. Então, no lugar de y1, eu basicamente vou só substituir os valores, né? Quem que é meu y1? Meu y1 eu chamei da imagem da minha função para quando x é igual a 4. Então, eu vou colocar aqui f de x1. Menos quem? Menos y0. Quem que é y0? É o f de x0. Certo?
sobre aí x1 menos x0. O f de x, ele é x quadrado mais 5, né? Ele é a minha função aqui que eu coloquei como exemplo. Então, eu posso escrever da seguinte forma, né? Taxa de variação média é igual a f de x1, né? Que é x quadrado mais 5, só que não é apenas o x, né? Ele é o x1. Então, vou colocar aqui x1, x1 ao quadrado mais 5, menos, quem que é meu f de x0? É a mesma coisa, né? Só que aqui é o x0 quadrado mais 5, dividido por x1 menos x0, né? Aí aqui, beleza, aqui eu só vou substituir os valores, né? X1 ao quadrado é para quando o meu valor de x1 vale 4, né? Então é 4 ao quadrado mais 5 menos x0 ao quadrado, né? Que eu chamei de 1. Então é 1 ao quadrado mais 5 dividido por x1 menos x0, né? 4 menos 1. Beleza, então aqui a gente já é só continha matemática, né? 4 ao quadrado é 16, 16 mais 5 é 21, menos 1 ao quadrado é 1, mais 5 é 6, dividido por 3, né? Então 21 menos 6 é 15, por 3, isso aqui é igual a 5. Beleza, isso daqui é só um exemplo matemático, né, dessa função aqui que eu chamei de x quadrado mais 5, né? Obviamente ela não é uma reta, porque ela tem um grau 2 aqui, mas o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu tenho dois pontos nessa minha função, que eu sei as coordenadas desses dois pontos, e eu estou falando o seguinte, olha, essa função, ela variou, ela tem uma variação média entre esses dois pontos de 5. É o quanto o meu eixo y cresceu em relação ao eixo x, né? Ou vice-versa. Só que é uma forma muito ampla de a gente avaliar, né? Porque são dois pontos, entre esses dois pontos eu tenho infinitos valores aqui. Aqui eu posso ter tido, sei lá, 7, aqui 8, aí 5, aí 2, aí 1, aí 5 de novo. Eu posso ter diversos valores aqui, mas eu sei que a média, né, a taxa de variação média do quanto essa função variou, ela é 5, né? E como que a gente sabe disso, né? Quem que nos fala isso é exatamente quem que é a nossa taxa de variação média, né? Que é o quanto y varia em relação a x. A gente falou aqui em cima, né? A gente falou que taxa de variação média é a mesma coisa que o tangente de θ, né? Que é o quanto y variou em relação a x, né? É exatamente isso. A gente só trocou o termo ali, a gente não chama isso aqui mais de tangente de θ, a gente chama de taxa de variação média. Mas implicitamente, se eu traçar uma reta entre esses dois pontos, né? Uma reta que toca em apenas dois pontos da minha função, se eu traçar essa reta aqui, né? Eu posso fazer uma imagem aqui do eixo y, e entre essa reta e o eixo y não, o eixo x, eu tenho o meu tangente aqui, né? A minha tangente de θ. E a gente tem os valores aqui dos dois pontos, né? Das coordenadas que eu tenho em y, que eu chamei de ΔY, e a coordenada aqui entre esses dois pontos de Δx, né? Então, essa taxa de variação média é exatamente o tangente de θ que tem aqui, né? Então, basicamente, se eu aplicar a regrinha aqui do triângulo, eu consigo achar esse valor de 5. Mas é como eu falei, é uma maneira mais ampla de identificar o que aconteceu, né? O quanto variou essa minha função. Eu vou dar só mais um exemplo. Eu vou pegar mais um exemplo da física aqui para ficar um pouquinho mais prático. Então, eu tenho aqui, né, um gráfico que fala que no meu eixo y eu tenho espaço em relação ao tempo, né? Então, pensa aí no movimento uniforme lá da física, lá, o famoso sorvete, né? O S igual a S0 mais V vezes T. O que eu pensei aqui, né? Eu tracejei eu fiz uma função aqui, chamei que essa função é o espaço em relação ao tempo, e em um determinado ponto o corpo aqui está em um espaço de 40 km, né? Quando era exatamente 6 horas da manhã, por exemplo,
E depois, quando eu marquei novamente ali onde o corpo estaria, né, ele estava no quilômetro 200 no tempo de 10 horas da manhã, por exemplo, né? Ou depois de 4 horas, pode-se pensar assim também. Bom, então, o que a gente faz, né? A gente vamos calcular a taxa de variação média, né? O quanto esse corpo variou em relação ao tempo, por exemplo. Então, o que é a taxa de variação média, né? A variação em y, né? Que é o delta y sobre o delta x. Então, é 200, né? Que é o meu y final, menos 40, dividido por 10 menos 6. Aqui está em quilômetros, né? E aqui está a hora. Legal. Então, isso aqui fica 160 dividido por 4, né? Que isso daqui é igual a 40. Beleza. Então, a gente achou aqui 40 o quê? 40 quilômetros por hora, né? A unidade de medida aqui, que a gente está tratando um corpo na física, né? O movimento de um corpo na física. Então, só relembrando, né, o conceito de taxa de variação média, né? Deixa eu trocar de cor para ficar mais visível. Vou pegar o vermelho. Suponha que eu trace uma reta aqui, né, entre esses dois pontos e eu faço aqui só a sombrinha do meu eixo X. Eu tenho aqui o meu triângulo retângulo novamente, né? Em que ele me diz quem que é o meu ângulo θ, que é exatamente a taxa de variação média que eu calculei, né? Ou seja, entre 200 km e 40 e entre 10 horas e 6 horas, o meu corpo variou em uma média de 40 km por hora. Eu não sei quanto de velocidade ele tinha aqui, né? Ele poderia ter, sei lá, 50 km por hora, ele poderia aqui ter 100, aí aqui ele baixou para 50 de novo, porque tinha um radar, aí ele parou para tomar café, então 0, aqui ele poderia ter 20, porque estava ganhando velocidade. Então eu não sei, num ponto específico, eu sei exatamente a média, o quanto ele variou de uma grandeza em relação a outra. Bom, então a gente já sabe ali exatamente o conceito, né, de taxa de variação, a gente já definiu esse conceito ali através da tangente do meu ângulo θ, e é exatamente que é aí que surge o problema da derivada, né? Então as pessoas pensaram, mas eu não quero mais saber o quanto ele variou em relação a dois pontos, né, em um determinado espaço de tempo aqui, por exemplo, na física. Eu quero saber o quanto ele... Deixa eu desenhar uma outra reta, uma outra função aqui, né? Deixa eu pegar, por exemplo, esse cara aqui. Vou desenhar esse aqui. Aí eu quero... Vou desenhar aqui, por exemplo, essa função. E... eu vou pegar dois pontos aqui, por exemplo. Então eu não quero mais saber em relação a esses dois pontos, porque entre esses dois pontos eu tenho infinitos valores aqui, certo? Agora eu quero que e se na verdade, ao invés de eu pegar esse ponto aqui, eu pegasse, sei lá, a metade dele aqui. Então eu vou avaliar para x0 aqui e para x1 aqui, né? E, consequentemente para y0 aqui e para y1 aqui. Obviamente, a variação de x, de y em relação a x entre esses dois pontos é bem menor do que o ponto anterior que eu tinha aqui, né? Mas ainda assim, a gente sabe que a gente tem infinitos valores aqui dentro. Então ainda continua sendo uma média, e eu não quero isso, né? Eu quero poder dizer ali uma situação exata, né? O que aconteceu no exato ponto que eu estou analisando. Então, deixa eu apagar aqui. Então, suponhamos que ao invés de pegar esse, eu pegue a metade desse ponto. Então, eu vou avaliar a variação em x e a variação em y. Ainda, infelizmente, ainda a gente tem infinitos valores. Ainda não é um ponto exato, né? Não é como eu posso dizer, não é uma situação ali que eu estou analisando que é exatamente um ponto. Então, suponha que eu pegue, assim, dou um super zoom, né? Vou colocar uma lupa aqui. Se eu conseguisse dar um super zoom e fazer com que eu diminuísse tanto a diferença entre esses pontos aqui, né? Em x, né? Deixa eu colocar aqui um delta x e aqui eu tenho as coordenadas em y, né? Suponha que eu consiga
aproximar elas tanto uma da outra, né? Eu quero avaliar em um ponto só, né? Suponha que seja possível que eu aproxime esses dois pontos de forma que ele acabe virando apenas um ponto só, né? Que tenda ali um valor muito pequeno. Aí sim eu vou conseguir calcular, né? Qual o valor que representa ali naquele instante de tempo, né? Aquele instante ali que eu estou analisando. Então, pensa aqui como na física, eu calculei a taxa de variação média, mas eu quero saber quanto o carro tinha em um ponto específico aqui. Eu quero saber o quanto ele tinha em um ponto específico. Então, eu preciso fazer esse valor se aproximar desse ao ponto que quase não tem ali diferença, quase que não tem essa diferença, né? Por exemplo, aqui a gente tem 6 e 10, né? São infinitos valores até chegar um no outro aqui. E, bom, a gente fala isso na matemática que é uma variação em que ΔX ele tende a zero. Então a gente escreve dessa forma aqui, né? O ΔX ele precisa tender a zero para que, se eu der um super zoom aqui e eu traçar aquela reta que a gente estava fazendo para calcular a taxa de variação, essa reta passa em apenas um ponto, né? E a gente conhece muito bem, né? Uma reta que passa exatamente um ponto de uma função, né? Por exemplo, uma função aqui de uma circunferência, a gente chama de reta tangente, né? Então, se eu conseguisse fazer com que o meu ΔX se aproximasse muito, mas muito perto de zero, né? Eu consigo traçar uma reta e fazer com que essa reta toque em apenas um ponto. E assim eu estaria avaliando, né, a minha taxa de variação naquele ponto, naquele determinado ponto, e não em relação a dois pontos, né, em um espaço maior aqui. E nisso, né, então a gente pensou aqui em como a gente ia desenvolver isso, né? A gente já está no problema da derivada, como que eu vou avaliar, né, em um ponto, né? Então eu coloquei até uma carinha aqui. Tipo, como que eu faço isso, né? Ao invés de avaliar em dois pontos bem distantes, como que eu faço para avaliar em um ponto exato, né? Coloquei uma carinha aqui, aí a gente vem para o último tópico, né? Que é a taxa de variação instantânea. É exatamente isso. É quando eu faço o meu ΔX tender a zero, né? Aqui tá, inclusive tá até errado, não é TM, é TI, né? Taxa de variação instantânea. Então ΔY sobre ΔX tal que ΔX, né, tende a zero. Inclusive foi até um conceito que eu tirei aqui do ChatGPT, né? Ele fala assim, eu perguntei para ele o que é taxa de variação instantânea, ele me trouxe matematicamente a taxa de variação instantânea, né, ela é definida como a taxa de variação média à medida que o seu intervalo de tempo ou espaço, né, ele deu o exemplo da física, em que se aproxima de zero, né? Então é exatamente isso aqui, né? Em que meu ΔX, né, por exemplo, ele chamou de tempo, que ele se aproxima de zero, mas não é zero, né? Eu vejo que assim não pode ser zero, porque se for zero seria zero sobre zero, né? Ou alguma coisa sobre zero. E isso aqui é indeterminação, né? A matemática não consegue decifrar isso aqui, não. Isso aqui não é um cálculo possível, né? Zero sobre zero. Isso aqui é indeterminado. Então, em termos mais simples, é o valor em que a taxa de variação média se aproxima quando o intervalo de tempo ou de espaço é reduzido apenas em um ponto, né? Foi o que eu falei aqui, né? Que seja exatamente uma reta passando em apenas um ponto. E, bom, e isso, né? Taxa de variação instantânea a gente chamou de derivada. Só um nome mais bonito, assim, né? Para quando a gente está tratando sobre a taxa de variação em um ponto, né, instantânea, de forma instantânea. Então a gente escreve da seguinte forma, né, é o limite de uma variação de uma grandeza em relação a outra grandeza para quando o meu ΔX se aproxima de zero, ele tende a zero. E isso a gente chama de derivada. Esse é o conceito, né, o problema que está por trás ali da nossa derivada. É justamente isso, né? Então, eu acredito que até aqui eu tenha conseguido passar aí um problema por trás da derivada, né? Como esse raciocínio surgiu, e é exatamente isso, né? A saída da taxa de variação média, né? De uma forma mais ampla a gente consiga avaliar uma função para
numa taxa de variação instantânea, que é o que a gente avalia ali num determinado ponto, num ponto exato. E esse ponto é tão reduzido que a função da minha retangente toca em apenas um ponto ali, né? Bom, então aqui para finalizar, né, a gente pode ter as seguintes formas da nossa derivada, né? Eu posso ter a fórmula a gente coloca limite, né? Limite de delta x, de delta y em relação a delta x. Aí a gente coloca uma anotação aqui embaixo do limite, né? Em que delta x tende a zero. Mas lembra lá, né? A minha variação em y, né? Eu peguei a imagem da minha função em y, né? Que eu chamei de fx1 menos fx0. É só uma forma de escrever a variação, né? Utilizando a imagem, né? As funções que eu tenho ali naquele ponto, sobre x1 menos x0. Deixa eu só trocar de cor. Mas como eu falei que delta x, como delta x é igual a x1 menos x0, né? E eu sei que delta x ele tende a zero, então é como se fosse x1 menos x0 que tende a zero, né? Então x1 tende a x0. Então a gente pode encontrar essas duas formas, né? Ou essa forma aqui, né? Delta x tende a zero, ou eu posso encontrar x1 tende a x0. Pode ser assim também. Essa anotação aqui, né? Ou a gente pode encontrar uma outra forma. É o limite, né, de f de x0 mais h menos f de x0. Em que o h tende a zero, né? E aqui está sobre o h também. E, bom, como que fica isso, né? Por que h? Tipo, sei lá, em algum matemático aí ele só nomeou o delta x, né? Ele nomeou isso aqui, aqui antes era o delta x, né? Que é igual a x1 menos x0, mas ele nomeou, ele falou delta x agora é h. Eu vou chamar ele de h. Então a gente pode falar que, sei lá, x1 é igual a x0 mais h. Pode ser também. Então, por exemplo, aqui eu tinha quem? F de x1 menos f de x0, né? Por exemplo, aqui. E quem que é f de x1? F de x1 eu chamei de x0 mais h. Então, eles meio que substituíram aqui no lugar de f de x1, colocaram x0 mais h. E é exatamente isso, né? Então, o h ele também tende a zero, porque eu chamei ele de delta x. Bom, então aqui eu acho que são as duas principais fórmulas, né? Nos livros aí vocês podem encontrar essas duas notações e não se assustem. Elas são muito utilizadas. Eu recomendo que vocês utilizem uma assim para a vida, né? Se tiver na disciplina de cálculo ou em alguma atividade vocês utilizam uma anotação, porque às vezes ficar usando as duas pode ser que confunda, né? Mas basicamente essas duas que eu vejo ali, né? Entre os livros. E bom, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que eu tenha passado aí a teoria da derivada por trás desses problemas. E até a próxima. Obrigado.